Examinando as Escrituras, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, vamos examinar agora a partir do versículo de número 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então, um estudo constante do apóstolo Paulo, ele faz diversas referências, inúmeras referências aqui aos Tessalonicenses, também aos Hebreus, em sua carta aos Hebreus, ele diz que nós temos que buscar a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. E aqui aos Tessalonicenses, ele faz inúmeras referências a que nós somos chamados para um processo de santificação. Nós temos a fé na palavra da verdade e a santificação no Espírito. Nós recebemos o Espírito, nós somos batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo vem morar em nós, vem se mover em nós. Ele testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus e Ele quer trabalhar em nós este processo de santificação, de nos tornar filhos de Deus, cada vez mais semelhantes ao Pai. E essa semelhança nos leva a viver uma vida de santificação e não de impureza. Não podemos pensar que Deus vai realizar esta obra toda em nós, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, os frutos do Espírito, que não seja para a santificação, para um aperfeiçoamento, para melhorarmos a cada dia. É para isso que Deus nos dá o Espírito Santo, e não para continuarmos vivendo na prática da impureza, da lascívia, da prostituição, do pecado, da maldade, da violência contra o nosso irmão. Então nós temos que saber isso. E esse processo de santificação, de aperfeiçoamento, atrai a bênção de Deus, os céus para a terra, ao nosso redor, na nossa vida, a presença de Deus, a bênção de Deus conosco. Nós estamos agradando a Deus, estamos cada vez mais perto de Deus, vivendo em santificação, andando junto ao Senhor, o nosso coração sendo totalmente dele. É isso que Deus quer. Fazendo assim, andando dessa forma, cada vez mais você vence o mal, você vence a mentira do diabo, você vence o ódio, você vence o pecado, que irá levar o mundo à condenação. É por isso que vem a ira de Deus. E Deus não nos quer como aqueles contados para o dia da vingança, o dia da ira de Deus contra toda a maldade, contra toda impureza, contra toda desobediência, desde lá do Jardim do Éden, quando o homem e a mulher comeram do fruto que Deus lhes havia dito para não comer. Então Deus é vingador de toda essa desobediência à sua vontade, à sua palavra. Então nós temos que andar cada dia melhorando no Senhor, nesse processo de santificação. O versículo 8 diz assim: Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também nos dá o seu Espírito Santo. Então veja que aqui aos Tessalonicenses nós temos essa palavra a respeito de Deus nos dar o Espírito Santo, realmente para trabalhar em nossa vida. Esse processo de aperfeiçoamento, de a cada dia nos tornarmos mais semelhantes ao Pai. Nós somos filhos de Deus. E existe um processo do filho de ir aprendendo com o Pai, ir crescendo, ir aprendendo, cada dia estar mais parecido com o Pai. Se você é filho de Deus, você vai andar com o Pai. Deus é amor. Quem ama é nascido de Deus, diz lá o apóstolo João. E nós, então, temos que cada dia mais ter o Espírito Santo testificando com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Isso não é algo passivo, que ele diz uma vez, mas isso é algo ativo, através das obras. A cada dia mais você vai melhorando, a cada dia mais você vai andando no caminho direito da justiça, no reto caminho, o caminho do Senhor, o caminho que Jesus andou. E ele é o irmão mais velho, é aquele que andou primeiro
e nos ensina a caminhar por este caminho que leva à glória de Deus, leva aos céus. E o Espírito Santo é a dádiva, é o dom de Cristo. Ele nos dá o Espírito Santo. E assim é Deus que também nos dá o seu Espírito Santo. Então nós vamos agradar a Deus, andando desta forma, obedecendo a Deus, através do ensino, da direção do Espírito Santo, porque Deus nos chamou para andar neste caminho. É o caminho do justo, é o caminho daquele que anda em santidade, aquele que anda em santificação. Versículo 9. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. Então nós temos textos longos, textos que são compostos com hinos, diversas mensagens, como por exemplo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, o hino ao amor. Mas aqui o apóstolo Paulo dá um resumo, dizendo que é tão importante falar sobre o amor fraternal, tocar neste assunto, mencionar, que nem há mais necessidade de que ele escreva mais. Então, com certeza, ele já falou anteriormente aos Tessalonicenses o tanto, pelo menos, que nós temos em 1 Coríntios. Paulo já falou, já ensinou a respeito da necessidade de amar uns aos outros. É necessário. Você vence o diabo, você vence o mal com o bem. Você vence o diabo amando o seu irmão. O diabo vai mandar você ignorar, desprezar. O diabo vai mandar você odiar o seu irmão. Não importar se ele morra. Mas Deus vai te ensinar. E o apóstolo Paulo diz assim: não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. Certamente está fazendo referência ao Espírito Santo que ele acabou de mencionar no versículo anterior, no versículo 8. Claro, na divisão da Bíblia em versículos, no versículo anterior. Quando Paulo escreveu 100 versículos, algumas linhas anteriores, ele já havia mencionado isso, a respeito do amor e do Espírito Santo. Então é Deus, o Espírito Santo, quem ensina que você deve amar. Se eu amar e eu aprender de Deus, e Deus falar, você tem que amar, como ele disse lá no Éden, coma do fruto da árvore da vida e vive eternamente. Eu obedeço. Eu amo a Deus e obedeço. Vou amar o meu irmão, vou amar o meu irmão. Vai aparecer a serpente e vai falar, odeia o seu irmão, que você vai ganhar mais benefícios. Odeia o seu irmão e você vai ganhar tudo que é do seu irmão, será seu. Eu vou dizer, não, eu já ouvi a voz de Deus que já me mandou amar e eu vou preferir obedecer a Deus e não ao diabo. Eu vou vencer o diabo como Jesus venceu ali na tentação do deserto pela palavra. Porque ele é o filho mais velho, é o irmão primogênito, é aquele que nos ensina a vencer o diabo pela palavra. Ele é o nosso irmão mais velho, ele é o filho primogênito, é aquele que nos deu o exemplo. Vamos vencer o diabo pela palavra. Eu vou amar o meu irmão. Embora o diabo diga para odiar que eu vou ganhar mais, eu digo, eu não vou odiar ninguém, porque Deus é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Só Ele me amou, Ele me criou, Ele sustenta a minha vida está nas mãos de Deus. Eu vou obedecer a Deus. E Deus me ensinou, me instruiu, está aqui em 1 Tessalonicenses 4, na nossa divisão por versículos, e está aqui na minha Bíblia no versículo 9. Para que você encontre com maior facilidade. Aqui está a palavra de Deus. Aqui está a vitória. Aqui está a resposta para o diabo. Eu vou amar como Cristo amou. Porque Deus me ensinou a amar. E Deus é maravilhoso e eu vou obedecer a Deus porque eu amo a Deus. Porque eu sirvo a Deus, que eu sou um filho de Deus. Que eu ando nos caminhos de Jesus Cristo. Então, esse é o caminho da vitória. Então pode vir todo o ódio, pode vir todo o inferno para a terra. Pode subir
todos os demônios que estão no abismo e começarem a pregar, a ensinar doutrinas de demônios, doutrinas de ódio, doutrinas de guerra. E nós vamos continuar amando uns aos outros. Nós vamos continuar obedecendo a Deus, porque Deus nos ensinou a amar. Vamos orar neste momento. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos pela tua palavra de vida eterna, de salvação, que nos ensina a amar o nosso irmão, o nosso próximo. Deus, que teu Espírito Santo continue realizando essa obra em nossa vida, nos dando autoridade e poder para vencer o diabo, vencer toda mentira, toda calúnia, toda obra das trevas, caia por terra agora. Ó Deus, Senhor, abençoe esta vida, abençoe esta casa, esta família, com salvação, com bênção, com amor, com os dons do Espírito Santo. Batiza com o Espírito Santo. Salva, Senhor, toda a humanidade, salva todas as famílias da terra, que venha a tua luz, que venha a tua bênção, que venha do céu agora, sendo derramada, Senhor, sobre essa terra. Pedimos a vitória do amor, a vitória do bem, a vitória do reino de Deus sobre o reino das trevas, Senhor. Que todas as vidas sejam salvas e abençoadas. Nós oramos com amor por todas essas vidas. Em nome de Jesus o Cristo. Amém. E que Deus te abençoe eternamente.